Estamos aqui com o programa É Tudo Questão de Atitude, naquela série sobre idosos, sobre a terceira idade, sobre geriatria. E hoje a entrevista com o Dr. Carlos Eduardo Sampaio. Dr. Carlos, prazer estar contigo aqui de novo. Prazer é meu. Obrigado pelo convite, oportunidade. Eu adoro ler, mas quando eu escuto o senhor falar é melhor do que leitura, sabia? Porque está vivo ali. O que ele fala sobre a família, sobre a terceira idade, é tudo que um dia a gente torce muito para passar, para ter as pessoas aos nossos lados, sempre velhinhos, idosos, tendo história para contar, né, doutor? E eu queria que a gente falasse hoje de um assunto, nunca tantos amigos, tantas pessoas que eu entrevistei têm comentado essa história de sair do Brasil para mudar, para morar em Portugal, para morar na Europa. E aí eu queria que a gente falasse sobre esse assunto. Ser idoso na Europa, nos Estados Unidos, é muito diferente do que ser idoso no Brasil? Olha, é diferente, obviamente, pela questão que cada país tem a sua história cultural, cada país tem a sua história financeira, cada país enxerga o envelhecimento de uma maneira diferente, né? A maioria dos países desenvolvidos, eles já lidaram com essa situação do processo de envelhecimento há décadas atrás, né? Isso para os países da América do Sul é novo, com exceção do Uruguai. O Uruguai tem uma população envelhecida e tem políticas para a terceira idade, para a população idosa já bastante sustentadas, né? Cuba também tem uma população idosa significativa, eu não me lembro mais, faz muito tempo que eu vi a respeito de números, mas eles têm uma população idosa e uma estrutura interessante, diferente, por exemplo, né, daquela que a gente enxerga em países de primeiro mundo. Nos países industrializados, nos países de primeiro mundo, nos países desenvolvidos, se pensa no processo de envelhecimento muito cedo. Então as pessoas elas sabem que elas têm que fazer um planejamento para quando chegarem nessa fase da vida. Então é muito comum, né, os lares para idosos, as moradias de idoso, a questão de um preparo muito precoce para essa fase, a pessoa a vida inteira delegar parte do seu investimento para isso, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma cultura que tanto o jovem ele sai mais cedo do contato familiar e ele vai para a faculdade, vai para trabalhar, adquire a sua independência mais cedo, como também é sabido que os idosos eles vão dar conta da vida deles, etc., vão seguir o caminho deles. Boa parte deles não vão contar com esse suporte, esse cuidado direto, não é do filho da família, mas isso é cultural. Mas isso cultural. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa? Na Europa também, tá. Né? Porque, por exemplo, o português ele tem uma medicina estatizada, né? uma medicina um pouco diferente, mas ele também ele tem esse suporte, de certa forma, familiar, parecido com o que nós damos. Mas existem sim a figura das casas de repouso, existe a figura do home care, do cuidado, né, da assistência para o paciente idoso em casa, etc. E existem também as moradias de idosos, para que tem aquela ideia já também mais evoluída. Porque no Brasil, infelizmente, raríssimos são as instituições de longa permanência em que são separados idosos funcionais de não funcionais. Porque é muito triste, como ocorre aqui, você pegar um idoso que é funcional, que é independente, mas que tem que conviver com outros idosos muito, muito doentes. Então, socialmente, aquilo para ele não é bom, emocionalmente, do ponto de vista psicológico, também não é bom, né? Doutor Carlos, só uma dúvida. Aqui no Brasil, essas clínicas de repouso tem dos dois, tem funcional. E lá não? Lá, a maioria das vezes, as clínicas, as casas, elas são divididas como? São divididas conforme a funcionalidade. Tá. Então, idosos independentes, mas que são sozinhos, quer dizer, eu moro sozinho, não cansei de morar sozinho, estou com dificuldade na minha funcionalidade para gerenciar plenamente, eu cozinhar para mim, eu fazer as minhas coisas, tomar meus remédios, eu queria que alguém gerenciasse isso. Então existem essas instituições que são verdadeiros hotéis para idosos, né? Que tem fisioterapia, atividade física, atividades lúdicas, atividades culturais interessantes, importantes,
que realmente vale a pena, de socialização, etc. E existem aquelas para pacientes que são dependentes, com grau de dependência maior, mesmo de alta dependência, acamados, com sonda, etc. Então isso já é muito bem estratificado. No Brasil, obviamente, nós não temos isso, né? Nos países da América Latina, a maioria nós não temos isso. Mas eu falava há pouco do exemplo de Cuba, por exemplo. Sim. Cuba existe um mecanismo que foi criado pelo sistema de saúde do Estado que é muito interessante, né? As pessoas que já não estão trabalhando mais, mas que estão numa condição boa de saúde e que, por exemplo, não têm pacientes dependentes em casa, muitas são voluntárias para cuidar naquele bairro onde mora, naquele centro onde mora, dos idosos que são dependentes. Uhum. Então o Estado oferece, tem deles uma certa cobrança em relação a isso, mas eles ajudam nesse cuidado, nesse suporte. Uma coisa bem mais irmanada, diria, né? Não só os filhos, os parentes cuidam, mas os vizinhos, as pessoas próximas do bairro, de uma maneira até voluntária, né? Elas se doam para ajudar o tempo, uma parte do seu tempo, em cuidar desses pacientes que são mais dependentes, que têm uma funcionalidade mais baixa. Claro que tudo isso tem sempre a organização e o gerenciamento do Estado. É um modelo bastante interessante, mas é um país muito pequeno, uma sociedade pequena, né? A grande dificuldade de países muito grandes como o Brasil é isso, é ser um continente, né? Como você administra tudo, né? Você tem muitos países aqui dentro, cada região com sua cultura, com a sua condição econômica. Realmente é dificílimo, né? Mas algo tem que ser feito, algo precisa ser feito. A gente vê aqui próximo de Valinhos, tem em Olambra, né? Famílias holandesas que se organizaram para viverem uma próxima das outras. Eu sei porque eu tenho uma amiga que vive lá, a mãe vive lá, e tem um hospital dentro dessa comunidade. Então eles vão se organizando de uma forma que um auxilia o outro e vão vivendo a terceira idade melhor. E isso já eles já têm esse tipo de estrutura lá há muito tempo. Sim. Não é uma coisa que foi criada agora, e muito bem conduzida, cuidada, né? Houve um período que no hospital onde eu trabalho eles internavam, eles quando precisavam por uma situação mais séria eles vinham até o hospital e a gente percebia o bom atendimento e o bom cuidado que eles tinham. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Com certeza. Doutor Carlos, quando a gente fala de políticas públicas, né? Às vezes muitas pessoas que estão nos assistindo e não convivem com idosos ou não conseguem entender quais são as deficiências, talvez não estejam entendendo em relação à política pública. O que tem na Europa, o que tem nos Estados Unidos que seria muito bom se fosse aplicado aqui no Brasil? Sim, na realidade, como a população ela precisa de um norte a ser seguido, né? Tem que partir do Estado essa estrutura de organização, por exemplo, dos programas de saúde, por exemplo, dos programas de atendimento ao idoso, ambulatórios especializados para a terceira idade, para a geriatria. Temos em São Paulo, no Hospital das Clínicas, por exemplo, nós temos um ambulatório de geriatria que funciona há anos e muito bom. Também existia na Santa Casa, acho que ainda existe, na Unifesp, todas têm. No Rio Grande do Sul existe em bons centros, no Rio de Janeiro, mesmo no Nordeste existem bons centros ligados à universidade. Ótimo. Lá existe isso, mas com o olho do Estado. Veja, nos Estados Unidos o Estado ele é muito pouco atuante no sentido dele ofertar saúde gratuita para a população. A população compra a sua saúde. A população ela sabe, mas é uma coisa que é cultural. Há décadas é assim e funciona muito bem. O Estado faz o quê? Já que eu não consigo, talvez, fazer de uma maneira adequada, ele terceiriza. Existem os sistemas de saúde que são privados, que vendem seus serviços, mas o Estado fiscaliza de uma maneira adequada, correta. Ele garante que exista um funcionamento. Ele garante, com leis adequadas, firmes e regras rígidas, que aquilo que está sendo contratado vai ser colocado. E principalmente lá o Estado garante a pessoa ter uma condição de vida decente, digna, para um dia poder pagar para isso. Né? Então eu acho que essa é a grande distância que nós temos. Países menores da Europa, mas que são muito pequenos, por exemplo, Holanda, Suíça,
Aí o Estado oferta um sistema de saúde muito bom, a Inglaterra oferta um sistema de saúde muito bom, inclusive com casas terciárias para acolhimento de pacientes terminais, pacientes idosos, pacientes de alta dependência, não é? O Estado oferece isso, mas também é sabido que o imposto que é pago, ele é direcionado numa porcentagem aquela e ela vai especificamente para a saúde. Eu não preciso nem falar que nós estamos muito longe disso, infelizmente, né? Eu posso só colocar uma coisa quando a gente fala, eu venho falar aqui como um gerontólogo, como um geriatra. Eu não tenho nenhuma ideia política em nenhum sentido, apenas aqui a gente está discutindo os aspectos culturais, sociais do envelhecimento, e a política passa por isso, né? A questão do Estado, de gerenciamento, de ter uma mão hábil para administrar tudo isso, ou para fiscalizar é muito importante. Com certeza. É muito importante. Com certeza. Bom, nós estamos ouvindo o Dr. Carlos Eduardo Sampaio. A gente vai para um rápido apoio cultural e já voltamos. Estamos aqui de volta com o programa É Tudo Questão de Atitude. A gente está falando sobre as diferenças de viver a terceira idade na Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil. E aí, doutor, conversando com o senhor, eu me lembrei de um livro que eu li, que era sobre o que trazia felicidade para os dinamarqueses. E dentre vários pontos, o principal era saber que eles iam envelhecer sendo assistidos. E o interessante é que a escritora, ela era inglesa e ela falava o seguinte, que lá na Dinamarca, o país é tão pequeno e que todo mundo parece que é um parente do outro e que eles têm segurança de que eles podem trabalhar durante a vida adulta porque na velhice vai estar o Estado ajudando. Eu acho que realmente você saber que hoje com 45, 50 anos você está trabalhando, mas que com 80 tudo que você precisar, porque você vai precisar, vai estar pago, você é realmente um outro nível de felicidade. Por mais que o brasileiro seja alegre, eu não sei se às vezes ele é feliz pensando nesse assunto. Talvez isso seja, você tem toda a razão, né? E talvez seja a ideia de uma política de Estado, uma política pública séria, né? Que é mantida ao longo de governos e governos e governos. A história da mudança de cada governo vem com uma ideia mirabolante. Não, é um plano que existe, que simplesmente tem que ser tocado em frente. Quando a ideia é boa, não interessa quem fez. Exatamente. Ela tem que ser continuada. E a gente vê, infelizmente, uma ideia boa, aí muda o governo, é porque foi o meu adversário que fez, eu não vou dar andamento a essa ideia, eu vou criar a minha ideia, e no intervalo de tempo curto o meu governo acaba, e fica tudo ao Deus dará. Então, esse acho que é o grande elemento que faz com que a saúde, a segurança, a educação no Brasil não andem, né? E a gente está falando de saúde, mas se não existir educação, a gente não vai ter como chegar a ter uma saúde estruturada. Nosso povo precisa de saúde, mas se ele tiver educação, ele vai ter uma condição de necessitar menos da situação de saúde. Há pouco está se falando aí, teve um congresso agora, acho que no Rio de Janeiro, em Brasília, sobre saneamento básico, né? Então, gente, a gente ainda padece, em grandes municípios como São Paulo, metade da população não tem saneamento básico. O que é isso? Que vergonha, né? Não é? É o básico. Cidade como... Então, que governo existiu? Quais governos existiram? Não é questão de um partido, de uma ideia, de ser de direita, de esquerda, de centro, não é nada disso. Quando a gente fala que é função do Estado fazer alguma coisa, então é essa segurança que nós nunca tivemos, talvez, e que nos assusta, e que faz as pessoas olharem para outro país com um deslumbre muito grande. Pela organização, pela certeza de que pode ser que entre alguém com uma ideia diferente da minha, mas o que é básico, o que é para a população, de saúde, de educação, de segurança, de condição de vida, isso vai ser garantido, quem quer que seja. Com certeza. Né? Com certeza. É isso que faz falta, é essa segurança. E como o assunto de hoje é esse assunto, né? Como envelhecer no Brasil e em outros países, a gente não pode deixar de falar realmente da política, né? O que a gente está vivendo agora na atualidade? Essa transformação, essa mudança necessária da Previdência Social. E aí o ministro, né, recente disse que eu vim aqui para mudar a Previdência, para que os nossos netos
não sofro com as nossas decisões erradas. Se eu não conseguir mudar isso, não faz sentido eu estar aqui ministro. Então é interessante porque ele falou assim, não tem nada a ver com partido. A gente já está dando essa mudança. As pessoas estão envelhecendo rápido, nós não vamos pagar essa conta e vamos continuar sem tomar atitude, né? Acho então, que o que faz muita falta em países em desenvolvimento e o que fez a América Latina patinar muito tempo é essa questão política de rivalidades, né? Enquanto tiver uma rivalidade, você pode ter pensamentos diferentes, mas o que é bom tem que ser mantido e tem que ser, a verdade é igual para todos. Pode ser de direita, esquerda, centro, centro-direita, centro-esquerda, parece uma escalação de time de futebol, né? Parece um comentarista de futebol quando a gente ouve muitos repórteres políticos falarem. Isso é confuso, isso não existe. O que tem que existir é um horizonte só a ser olhado, né? Agora é a questão da previdência, mas veja o tanto que a gente tem que evoluir. Claro que envelhecer num país, e na Europa, nos Estados Unidos, não, é num país estável. Num país estável. Se eu não, assim, quer ver um lugar bom que se você puder envelhecer, vá para o Chile hoje em dia, vá para o Uruguai, você não precisa ir para a Europa, mas você sabe, lá as coisas estão estabelecidas. O que o Uruguai traz de notícias? Agora teve um governo de esquerda, atualmente é um governo mais para centro, centro-esquerda, já houveram governos de direita, mas a ideia principal se mantém. Qual é a ideia principal? Um quis liberar as drogas, tudo bem, mas nem por isso a sociedade se acabou. O outro que chegou, ele não foi destruir as coisas que foram feitas. E o que é bom não precisa ser modificado, precisa ser aprimorado. Então, aqui a gente não defende um partido político, uma ideia, a gente defende uma inteligência política, né? Que nós não temos. Né? Os Estados Unidos agora, ele chacoalhou-se pela presença da mudança do Trump, os democratas perderam a eleição, houveram passeatas, houveram muitas coisas, mas o país está vivendo. Nenhum democrata está boicotando ninguém. Quando era o governo do Obama, também ninguém de direita estava boicotando ninguém. Ao fim das contas, o Obama estabilizou a economia americana depois de uma grande crise e o Trump fez crescer. Querendo ou não, para a população, eles estão insatisfeitos com o resultado da economia? Não. Eles estão insatisfeitos provavelmente com a segurança? Não. Eles estão insatisfeitos com a saúde? Não. Eles podem ter divergências políticas, mas nenhum foi destruir o que o outro fez de bom. O que eles estão insatisfeitos são detalhes, né? Isso. Se você for olhar na vida da população, na vida do ser humano de cada dia, são detalhes que, no geral, não vão trazer grandes prejuízos à situação de cada um. Aí são ideias diferentes que precisam ser debatidas. E, doutor Carlos, até para o nosso espectador entender um pouco mais, quando a gente fala, o senhor citou Chile e Uruguai, eles têm políticas públicas parecidas com os países da Europa em relação ao idoso? Eles têm uma política pelo menos estabilizada, entendeu? A previdência é estabilizada, né? Eles já pensaram nisso há mais tempo. Isso que a gente está fazendo agora, o Chile fez, vamos lá, 8 anos atrás, pelo menos, 10 anos. E o Uruguai fez muito antes disso. Porque ele sabia que sua população ia envelhecer e ele não fez de conta. Vamos deixar envelhecer para fazer alguma coisa. E nós fizemos isso. Agora envelhecemos. A previdência é um ponto financeiro que está matando o país, que precisa ser resolvido. Mas e essas pessoas doentes? E essas pessoas sem acesso à saúde? E essas pessoas sem moradia, que estão envelhecidas? O que se fará? Chegou. Os hospitais têm estrutura para receber todo mundo? Não tem. Nós não temos estrutura, nós estamos tendo surto de dengue, gente. E febre amarela. Isso, nós não temos saneamento básico. E a gente vê, né, nós estamos na cidade de Valinhos, mas em Campinas. Qual foi a última vez que se construiu um hospital? Pois é. Há quantos anos atrás? Há muito tempo. Também e a população cresceu e cresceu e cresceu. E nós estamos falando de uma região, né, com índice de crescimento econômico do país fabulosa. Talvez a região que mais cresce, mais rica do país. Né? Então é difícil, não é criticar uma pessoa, um partido. É criticar o modelo geral, a visão dos governantes que precisa ser modificada. É olhar um problema de uma maneira mais ampla. Olhar um problema e resolver o problema.
Hoje eu estava vendo, a gente sempre quando vai trabalhar, está no rádio ligado algum jornalista dando a sua opinião, né? E estava se dizendo que a reforma da Previdência tentou ser feita na época do Fernando Henrique, nos 2 governos do Lula, no governo da Dilma e parte do governo do Temer, mas ninguém fez nada. A reforma da Previdência está sendo citada aqui, mas ela é um ponto importante. Nós temos muita coisa e ela bate diretamente na questão do idoso aqui, do envelhecimento, do nosso futuro, de podermos ter nós não estamos nem falando que nós vamos ter uma aposentadoria que vai nos garantir pagar um plano de saúde bom, porque o Estado, atualmente, ele não oferece uma condição de saúde em hospitais públicos que, no momento, seja adequada para a maioria da população. Não é para ninguém. Né? Então, precisa ter condição boa, digna para os profissionais trabalharem, precisa ter uma formação digna, precisa ter um suporte adequado, precisa ter estrutura física e tecnológica adequada, precisa tudo. Precisa tudo. Se fosse alguns itens... Precisa tudo, é difícil. Olha, você que está nos assistindo, não desanime. Eu acho que a mudança de atitude acontece quando realmente a gente faz uma reflexão, né, doutor? Para que lado que a gente quer ir? Como que a gente pode mudar o Brasil? Enquanto muitos brasileiros falam que querem se mudar do Brasil, eu vivo falando para os meus filhos, para a nova geração, para as crianças que a gente atende, sabe, doutor? Como que a gente muda o Brasil? Tem muita coisa que está sendo mudada, né? Políticos que estão sendo presos. Eu, doutor, na minha idade, o que eu ouvia desde pequeno dos meus pais? Que bandido de colarinho branco nunca ia ser preso. Nunca, jamais. Hoje meus pais hoje eu não falo isso mais para os meus filhos. As coisas estão mudando. Mas mesmo assim, né, ainda parece que nós estamos tão longe de tudo que a gente pode ser, né? Olha, nós vivemos aqui. A nossa realidade é essa. Eu acho que quando você olha para fora, se você tem bons modelos, não tem problema nenhum você copiar os bons modelos. Claro que você vai fazer adaptações à sua realidade. Então, se o sistema de saúde lá fora funciona, vamos ver por quê, né? Nós somos um dos países que mais paga imposto, não é? Obviamente, o nosso dinheiro é muito mal gasto. Se nós formos avaliar qual é a função do governo, do Estado, é oferecer saúde, é oferecer educação, é oferecer segurança. Então, todos os governos até hoje foram governos o quê? Absolutamente falhos nesse sentido. Eles estão oferecendo? Não. Com qualidade? De jeito nenhum. Com condição? De jeito nenhum. Então, eu acho que cada um de nós tem que pensar nisso, né? Nós temos que fazer a nossa parte também, né? Mas tem que vir de fora, de cima para baixo, um exemplo adequado para a população poder seguir. E precisa ter um modelo que seja sustentável ao longo de anos, que vá ser modificado conforme as necessidades, mas não modificado a cada governo, a cada situação, etc. É assim que a coisa tem que evoluir, quer dizer, o que é bom tem que ser aprimorado, o que não deu certo tem que ser tentado ou deixado de lado, ou se fazer mudanças para melhorar, mas o que não pode é pegar o que deu certo e jogar fora e recomeçar cada vez. É isso que a gente vê que tem acontecido. Isso não leva a nada, né? Isso não leva a nada. E eu fico sempre com a sensação de que se outros povos conseguiram, por que não a gente? Claro, né? Somos um povo tão bom, um povo tão amoroso, um povo religioso, um povo batalhador, um povo brasileiro, um povo trabalhador, é um povo digno, né? Embora nós tenhamos um monte de carimbos aí no exterior, etc., mas isso não é a realidade do brasileiro. O povo brasileiro acorda cedo, trabalha, luta, paga imposto. O que o povo está fazendo de errado? Nada. Se tem que ter alguma mudança, e o povo entendeu isso, eu acho, né? Entendeu. E cansou, né? Cansou. Doutor Carlos, obrigado. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Novamente, uma delícia estar aqui com o Dr. Carlos Eduardo Sampaio. E nós temos mais programa com ele sobre outros assuntos ligados à terceira idade. Até mais.